Vejam que ele deixa claro mais uma vez, é claro que está em Kardec. Não é o espiritismo nem a mediunidade que causa a má influência, e nem a boa. A mediunidade é o meio de eu descobrir os espíritos que estão à minha volta, e ao descobrir eu posso mudar o tipo de espírito que está à minha volta. Essa é a vantagem de praticar a mediunidade. Porque os espíritos agem à nossa revelia, ou seja, eles são invisíveis, eles nos influenciam e a gente não está percebendo que está sendo influenciado. A mediunidade mostra eles nos influenciando, e a gente pode ver quem são eles e mudar o tipo de influência. Tanto convencer aquele espírito que está me influenciando para o mal, para ele mudar, para ele parar, quanto para afastá-lo e atrair os bons. Vejam a importância de praticar a mediunidade. Aí ele vai deixar claro qual é o problema, o que vai atrair os obsessores e fazer a pessoa cair na obsessão. Que a gente já mostrou que não é a mediunidade que causa. O que causa? A orgulhosa propensão de certos médiuns que se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores. Então o problema está no orgulho e na leviandade. Vejam, ele apresenta a causa, é uma causa moral. O médium que acha que, bom, eu recebo espíritos superiores exclusivamente, eu estou garantido. Os espíritos que me influenciam e ditam coisas através de mim são superiores. Eu não vou ser enganado pelos maus espíritos. Ao fazer isso, a pessoa está agindo de uma maneira orgulhosa e ela cai justamente como consequência do seu orgulho na fascinação, na obsessão simples. Ela é enganada pelos espíritos. Porque é um orgulho, é um vício moral eu julgar que os espíritos superiores vão sempre me proteger e eu não preciso fazer nada. Eu já sou o superior, ou eu tenho uma proteção exclusiva dos espíritos superiores, independente das minhas atitudes, do meu comportamento, das minhas ideias. Vejam, isso é orgulho. E eu acabo sendo punido por uma consequência natural. Eu sou enganado pelos espíritos inferiores, que se passam por superiores. Então vejam que é o orgulho. Todas as vezes, olha que importante o que ele coloca aqui. Todas as vezes que a gente associar o médium a um meio exclusivo dos espíritos superiores, isso é um erro, que foi exatamente o que a gente fez no movimento espírita. A gente pegou determinados médiums e carimbou neles. Esse médium aqui só recebe espírito superior. Consequência disso, fascinação. Que, não é por coincidência, foi exatamente o que aconteceu com esse médium. Porque esse médium foi influenciado a pensar que pela sua bondade e pelas ações bondosas e beneficentes que ele fazia, ele estava garantido com os bons espíritos. Ele acreditava nisso e as pessoas influenciavam esse pensamento. Só que isso é um erro. Porque mesmo eu fazendo tudo isso, eu não estou garantido. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que me precaver, eu tenho que analisar as mensagens, eu tenho que questionar, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que pedir para os outros me ajudarem. Então, quando eu me julgo autossuficiente por causa das ações que eu faço no meu dia a dia, eu acabo caindo nas obsessões. Porque isso é falso, eu não estou garantido nunca. Porque não existe perfeição na Terra. E foi o que fizeram com o médium, no caso do Chico Xavier. A gente sabe que todo mundo passou a colocar isso na cabeça dele e ele aceitou, acreditou. E, portanto, consequentemente, ele sofreu fascinação. Ele não questionava Emmanuel e André Luiz. Por quê? Porque ele acreditava que eram espíritos superiores. E por que ele acreditava que eram espíritos superiores? Porque ele foi convencido de que ele era uma pessoa boa, ele era realmente. Ele fazia muito bem, ele fazia realmente. Então ele estava logo 100% garantido que ele estaria protegido. Esse foi o erro. Porque é maravilhoso as bondades que ele fazia, mas isso não garante. Então esse foi o equívoco. E ele sofreu as consequências, e nós também. Porque nós acabamos consumindo e disseminando essas obras, desviamos de Kardec e acreditamos em espíritos mentirosos.
pseudo-sábios, limitados. E Kardec é forte, ele diz o que, né, o médium não compreende as tolices de que é intérprete. E é isso mesmo que acontece. Os médiuns recebem comunicações esdrúxulas, tolas, ridículas, e eles acham elas maravilhosas. E as pessoas que também são fascinadas, que estão apaixonadas por esse médium, por esse espírito, também julgam lindas. E quem olha de fora com frieza, com racionalidade, diz, meu Deus. É como a gente vai ver, eu já falei isso na obra de André Luiz. As coisas ridículas que essa obra traz. Claro que com coisas bonitas também, essa é a tática do fascinador. Mas tem coisas absurdas ali. E ninguém falou no século XX. Ou aqueles que falaram foram calados, foram execrados, foram expulsos, foram censurados. Então, muito importante as reflexões do item 244. Segue Kardec e abre aspas. Mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação. O homem tem um inimigo secreto, a quem não conhece e que contra ele espalha disfarçadamente a calúnia e tudo o que a mais sombria maldade possa inventar. O infeliz vê a sua fortuna perder-se, afastarem-se seus amigos, perturbada sua aventura íntima, não podendo descobrir a mão que o fere, impossibilitado se acha de defender-se e sucumbe. É muito boa essa metáfora, esse exemplo que Kardec dá. Porque imagina, a pessoa, a vida dela vai se destruindo porque tem alguém que ela não sabe por trás, prejudicando ela, caluniando, afastando as pessoas, prejudicando. Ela só vê a sua vida ruir e não sabe o que está causando isso. Ela não enxerga o inimigo. Kardec usa isso como exemplo daquela pessoa que não pratica a mediunidade. Ela vai continuar sendo prejudicada pelos maus espíritos, se ela os atrair. Mas, se ela praticar a mediunidade, o inimigo vai ficar descoberto. Perceba a analogia simples que Kardec faz, que a gente tem que meditar e parar com essa história de que não pode praticar a mediunidade porque é perigoso, que vai atrair os espíritos maus, tem que ter um lugar especial. Veja, a gente está vendo, não praticar que é o perigo, porque mesmo não praticando, repitamos 1000 vezes, mesmo não praticando, esses espíritos podem nos prejudicar e nos prejudicam. Como o exemplo que ele dá aqui da pessoa que tem a vida destruída por um inimigo invisível. Prossegue Kardec no item 244, esse riquíssimo item, abre aspas, ainda seguindo no exemplo, abre aspas. Mas um belo dia esse inimigo oculto lhe escreve e se trai, não obstante todos os ardis de que se vale. Eis descoberto o perseguidor do pobre homem, que desde então pode confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos maus espíritos que o Espiritismo nos proporciona a possibilidade de conhecer e desmascarar. Vejam, ficou muito claro. A mediunidade vai desmascarar os espíritos mentirosos. Porque agora eu fico sabendo que ele existe e o que ele está fazendo comigo, com a minha família. É por isso que os espíritos mentirosos não querem que se pratique a mediunidade. Reflitamos muito sobre o item 244, porque ele é fundamental para a gente entender todo esse projeto, tudo que aconteceu e tudo que acontece se a gente não pratica a mediunidade. E comecemos a praticar a mediunidade. Até o nosso próximo estudo.